Muito bem. Boa tarde. Estamos terminando a tarde do segundo dia da 26ª Semana da Matemática. E agora nós vamos assistir à palestra 7, proferida pelo Rafael Casselli dos Santos Souza. Rafael possui bacharelado em Ciências Exatas e Matemática na UFJF e atualmente está cursando mestrado em Matemática aqui na UFJF. Rafael, a palavra é sua. Boa tarde. Tá dando para me ouvir direitinho, Ana? Sim. Primeiro, boa tarde, todo mundo. Como a Valéria falou, eu sou aluno do programa de mestrado aqui da UFJF e vou apresentar o meu trabalho, que esse trabalho aqui foi um trabalho que eu apresentei como conclusão do curso de matemática, e no final também vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu venho desenvolvido e algum tema que vai entrar na minha dissertação. Eu estou, desde 2018, estudando esse tema com a Beatriz, a professora Beatriz, e eu tentei não fazer com que ficasse muito complicado assim de entender as ideias, né? Colocar mais uma exposição mesmo do tema, algumas aplicações práticas, e vamos ver o que vai dar isso. Espero que vocês gostem e vamos começar. Bom, meu trabalho ele se intitula Códigos Perfeitos e Raiz de Comportamento, como eu já disse, foi o meu trabalho que eu apresentei no TCC de matemática, né, no meu bacharelado de matemática, professora Beatriz, e a gente começa assim com essa primeira pergunta, ela já surge quando a gente fala sobre códigos, né? Tipo, o que é um código? O que vai ser um código assim? E bom, a gente tem vários exemplos de código, mas o exemplo mais familiar de um código corretor de erros, nesse caso, vai ser um idioma. Por exemplo, dado um alfabeto, que eu coloquei alfabeto entre aspas, e daqui a pouco a gente já vai entender o porquê, A, formado por 23 letras do alfabeto da língua portuguesa, o espaço em branco, o C cedilha e as vogais acentuadas. Uma palavra da língua portuguesa, ela pode ser considerada como um elemento de tamanho 46 aqui dentro, levando em consideração todas essas letras, espaço em branco, C cedilha e as vogais acentuadas, porque 46 é a palavra mais longa, né, da língua portuguesa. É essa palavra monstruosa aqui, pneu ultramicroscópio sílico vulcano coniótico, que é um termo médico para designar alguém que pegou uma doença relacionada à aspiração de cinza vulcânica, se não me engano. Bom, então como é que a gente faz, né, para tratar esse tipo de código, assim, como se for, levando em consideração o idioma? A gente vai pegar um subconjunto próprio, aqui P, desse A elevado a 46 aqui. Esse A elevado a 46 nada mais é, né, do que uma palavra de 46 entradas, e a gente vai ficar variando as letras ali dentro, e isso vai dar todos os elementos possíveis. Só que esse subconjunto próprio, eu quero tomar só as palavras, dentro de todas essas combinações de letras possíveis, palavras que façam sentido na língua portuguesa, palavras que sejam reconhecidas. E a gente vai fazer também, para evitar algum tipo de desentendimento, né? Colocar todas as palavras iniciando da primeira letra, e quando acabar o tamanho da palavra e não completar os 46, a gente completa com espaços em branco. Suponhamos que quando a gente vai escrever uma palavra, a gente produz essa sequência de letras aqui. Cachorro, só que com um X aqui, ao invés do C. Até essa frase aqui, ao invés do C, né, já é um indicativo de que a língua portuguesa ela é um código verificador de erros, né? Porque se eu vejo essa palavra, é natural que eu fale, pô, ela está errada. Então a gente vai trocar essa palavra pela palavra mais próxima. Ou seja, se alguém escrever essa sequência de letras aqui para você, você vai entender que, na verdade, ela quis dizer cachorro com um C aqui. Porque essa palavra aqui, essa sequência de letras, no caso, ela não existe. Então, essa relação aqui entre trocar uma palavra pela outra, ela ocorre por conta dessa não haver essa ambiguidade assim entre palavras erradas e palavras que a gente conhece da língua portuguesa.
Bom, mas esse código, ele não é muito eficiente, né? Por quê? Porque se a palavra gato, por exemplo, fosse enviada ou escrita numa mensagem de texto erroneamente, como rato, ou como pato, galo, e por aí vai, a gente não consegue detectar o erro. Por que a gente não consegue detectar esse erro? Porque a palavra rato, pato, galo, elas são uma letra próxima da palavra gato. Vamos dizer assim, né? Usar esse termo, uma letra próxima. E a gente não ia ser capaz de detectar o erro, não só por conta de ser uma letra próxima, mas porque essas palavras produzidas aqui, essa sequência de letras aqui, rato, pato e galo, são palavras conhecidas na nossa língua. Então, ele é, de fato, o idioma, né? Um código corretor de erros, só que ele tem uma eficiência baixa, porque existem palavras meio que próximas umas das outras, de forma que algum erro, né, na mensagem produza palavras que a gente reconheça e tenham algum tipo de significado. E um outro exemplo, né, de um código é o código com números verificadores, com dígitos verificadores, né? Por exemplo, o CPF, ele é composto de 9 dígitos que seguem uma ordem e 2 dígitos verificadores, e esses 2 dígitos eles estão intrinsecamente ligados ali a uma operação de módulo entre aqueles primeiros 9 números. Então, é fácil detectar se um CPF está digitado errado ou não, por conta desse cálculo que é feito. Isso, de certa forma, poupa um pouco de tempo, né? Você tem que conferir todos os CPFs. Se você bateu o dígito verificador e já está errado, já consegue de cara falar que ele não é um dígito, ele não é um CPF possível de ser acessado, por exemplo. E bom, aqui eu coloquei um esquema de como que funciona então a codificação, né? Como que funcionaria esse esquema de código. E a gente tem o seguinte: a gente tem a fonte e a gente tem o usuário. A fonte é de onde vai sair a mensagem, o usuário é a pessoa que vai ler. Então, beleza. Aqui no meio, a gente vai pegar essa fonte, vai utilizar aqui uma coisa que a gente chama de codificador da fonte, transformar essa mensagem em alguma coisa que impeça que aconteça essa ambiguidade. Assim, eu quero distanciar as palavras, de certa forma, com que elas sejam mais detectáveis os erros possíveis. Depois disso, a gente passa para um codificador de canal. Já vou explicar o que seria esse canal, mas o codificador de canal, ele nesse caso aqui, ele tem o intuito de colocar aumentar a quantidade de informação em cima do nosso código da fonte, para que seja possível a gente identificar os erros mais fácil. E aqui o canal, ele vai ser o quê? O canal ele pode ser uma fibra ótica, pode ser o espaço, como eu vou dar uns exemplos mais para frente, mas pode ser um DVD, um disquete, qualquer coisa dessa forma, pulsos eletromagnéticos. Então, é natural que existam interferências aqui no meio, né? O canal, ele não é 100% das vezes que uma mensagem que foi enviada pela fonte seja recebida pelo usuário sem que esse canal aqui interfira de alguma forma. Então, a gente vai... E depois do canal, a gente tem esse decodificador do canal, que faz exatamente o processo inverso, né? Ele tira essas redundâncias que a gente acabou colocando para diminuir a possibilidade do erro. Depois a gente volta para a nossa palavra que foi enviada anteriormente, para que o usuário possa ler aquilo que a gente mandou, né? Aquilo que a gente escreveu. Não só ler, mas também armazenar mensagens e por aí vai. Então, como que... Essa é a primeira pergunta, né, que surge. Como que a gente pode criar um código eficiente? Bom, vamos primeiro por tentativa e erro, né? Como que a gente quer primeiro responder um questionário em que as perguntas possuam apenas essas opções, de sim e não. Por exemplo, tem um questionário sobre qualquer coisa. Você está gostando da Semana da Matemática? Aí você vai responder sim ou não. Beleza. Primeira coisa que acontece aqui é que nós vamos considerar também os chamados canais simétricos, né? Que são canais onde a probabilidade de qualquer dígito ser alterado devido à transmissão é a mesma, e todos os dígitos são igualmente prováveis, né? Não existe um dígito que tem um peso maior do que o outro. Quando um erro ocorre, pode acontecer em qualquer uma das entradas da palavra. É isso que eu quero dizer. Então, bom, a primeira coisa que a gente pode pensar é: vou chamar a palavra sim de 1 e a palavra não de 0.
Só que o que acontece com esse tipo de... Aqui eu coloquei na reta, né? Mas o que acontece? Imagina que aqui é a reta dos números reais mesmo, e o 0 e 1 eu marquei em cima deles, coloquei as palavras não e 1 aqui, codificadas dessa forma, com esse código da fonte 0 e 1. Se a gente pegar aqui um intervalo aqui, menos 1 até 1 e 0 até 2 aqui, claro que essas palavras menos 1 e 2 e todos os outros reais que estão aqui no meio não pertencem ao conjunto 0, 1, né, porque a gente está considerando só os dois, mas, de certa forma, como eles têm a mesma probabilidade de serem trocados durante a transmissão, se eu envio a mensagem não, a transmissão ela pode fazer com que o usuário receba a palavra sim. Porque aqui, aqui não está dando muito para ver, né? Mas eu tentei colocar um intervalinho azul e um intervalinho vermelho, a interseção deles é um intervalinho roxo, e no caso os dois pontos aqui, eles estão dentro desse intervalo roxo, né? Então, essa mensagem, esse código aqui, a gente não é capaz nem de identificar um erro, sabe? A gente não consegue identificar o erro, então a gente não consegue corrigir, porque se essa palavra foi recebida, a gente não tem certeza se tanto pode ter sido tanto não, quanto sim, com a mesma probabilidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai adicionar uma redundância nessa palavra, nesse nosso código da fonte aqui. Então, com essa redundância, a gente cresceu, né? A gente colocou uma palavra que tem uma maior quantidade de entradas. Então, a gente já consegue comparar elas de uma forma melhor. Como que isso acontece? O sim vai ser, então, 1 e o não 00. Aqui a gente sempre vai considerar esse código binário, né, entre zeros e uns. Aí acontece assim, a gente está aqui agora no R2, e as palavras prováveis são o 00, o 10, o 01 e o 11. Só que agora acontece o seguinte, se eu mandei a mensagem 00, a probabilidade de trocar o primeiro ou o segundo dígito por 1 é a mesma do que manter o 0. E da mesma forma, a probabilidade de trocar para o 1 aqui. Então, se a gente pega e coloca assim, vamos calcular agora uma coisa meio fácil, assim, olhar por distância entre as palavras, né? Essas palavras aqui, 0, 1 e 1, 0, elas distam 1, elas têm uma coordenada diferente de cada uma das palavras, ou seja, ela está na interseção aqui entre essas bolas aqui, que está em torno das palavras do código. Lembrando que as palavras do código vão ser o 1 e o 00. É estranho, né, a gente ficar falando palavras e letras e tal, quando a gente está considerando números, mas a gente acaba fazendo isso para poder aumentar a confiabilidade. Mas então, aqui o que eu quero dizer é que na interseção aqui das nossas mensagens recebidas possíveis aqui, todas essas 4 são as possíveis, né? Então, o 01 e o 10 não são palavras conhecidas. Então, a gente consegue detectar um certo erro, né? A gente consegue falar com certeza que ocorreu um erro nessa transmissão, só que a gente não é capaz de corrigir esse erro. Por quê? Porque o 01, por exemplo, vamos tomar o 01, ele é tão próximo do 11 quanto do 00. Ele tem um dígito diferente de 1 e tem o segundo dígito, no caso, diferente de 00. Então, a gente consegue detectar esse erro, mas a gente não consegue corrigir. Então, como a gente fez no primeiro caso lá e no segundo, a gente acrescenta agora uma nova redundância aqui na palavra. Então, aqui agora a gente vai estar considerando um espaço que tem 8 palavras possíveis, né? E são todas essas permutações aqui entre zeros e uns aqui nas coordenadas. Então, aqui eu tentei desenhar o melhor possível no R3 aqui para encaixar essas bolas aqui. E a gente percebe que não tem uma certa interseção. Mas aqui acontece uma coisa interessante. Por quê? Em torno da palavra 00, 0, 3 zeros, né? Eu tenho 3 palavras que pertencem a essa bola azul aqui que tem centro nela e que estão dentro dela. Por exemplo, as palavras 010, 001 e 100, elas têm uma coordenada de diferença dessa palavra. E da mesma forma acontece com essa outra bola aqui, né? Então, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode dizer que, nesse caso, se a gente acrescentar essa redundância de forma que as palavras sejam 000 e 111, quando eu receber essa palavra aqui, ó, por exemplo, ó, 011,
ela é muito mais provável de ser associada à palavra 111, que é uma das palavras do código, e, portanto, ser a resposta sim, mesmo com uma interferência, do que ela ser associada a uma resposta não. Porque a probabilidade, como a gente viu lá, por se tratar de um canal simétrico, faz com que essa palavra seja mais próxima dessa, mesmo que essa tenha um erro. E, portanto, é assim que a gente faz para criar um código do zero, assim, de forma bruta, né? Tem alguns jeitos mais inteligentes, mas a gente consegue fazer isso de forma bruta. Pegar e ir testando as possibilidades, aumentando a redundância e por aí vai. Então, mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte: as palavras que estão em torno da palavra não, aqui, da nossa resposta não, elas não intersectam as palavras que estão em torno da resposta sim. Ou seja, mesmo que existam esses erros aqui na transmissão ou esses, a gente consegue associar essas palavras erradas a uma palavra certa, que é uma palavra que faz parte do código. E é assim, mais ou menos, que a gente vai trabalhando em cima desses códigos. Depois a gente vai voltar nesse exemplo calculando algumas coisas interessantes. Mas agora vamos a umas aplicações importantes. Né? Você pode falar assim, beleza, agora eu tenho mais ou menos ali a ideia do que é um código, como que ele funciona, mas onde que a gente aplica isso? Eu coloquei só uma, né? Claro que coloquei uma que me interessa muito, mas tem milhões de outras aplicações aí. A gente pode colocar tipo, todas as mensagens de telecomunicações, não é meio que criptografia, mas o próprio envio, transmissão de mensagens, um armazenamento de dados em rádio, em várias outras coisas. Então, a gente consegue aplicar essa teoria dos códigos em cima disso. Mas a aplicação importante aqui, né, no caso que eu coloquei, foram algumas aplicações assim de fotografias de alguns planetas. Né? Em 1965, essa expedição aqui, Mariner 4, ela fotografou, ela tirou 22, essa aqui eu tenho que falar porque é muita informação, mas foram transmitidas, né, dessa nave espacial Mariner 4, 22 fotos em preto e branco de Marte, usando um sistema de decomposição dessa imagem, né, por exemplo, de 200 por 200 elementos, né, bits, e cada elemento dessa imagem foi atribuído um de 64 tons de cinza. Ou seja, eles pegaram palavras com um código binário que tinham 6 entradas e variaram o 0, 1 ali, ou seja, seria o conjunto 0, 1 elevado a 6. Só que esses vetores eles foram transmitidos, né, sem nenhum tipo de codificação de canal, porque a transmissão era feita de uma forma muito lenta. Eles demoravam cerca de 8 horas para completar o download assim, de uma transmissão de uma imagem. Só que aí, com o tempo foi passando. Isso foi em 1965. Agora, já em 1972, a gente já conseguiu melhorar esse código, e essa nova nave espacial Mariner 9 conseguiu novas imagens de Marte. Ela transmitiu novas imagens. Aqui a gente pode ver uma mensagem que já foi transmitida num código 01 elevado a 32, ou seja, ele era uma palavra com 32 entradas. E a gente usou o mesmo princípio da primeira vez que tiramos, que conseguiram tirar, né, fotografar Marte. Só que agora a gente já tem um aumento da resolução, né? Usando umas funções injetoras lá, depois a gente recupera o tom de cinza que foi aplicado naquela outra imagem. E por aqui, ó, a resolução já dá para dar uma bela vista aqui, que a resolução, aqui, se não me engano, a resolução era de 700 por 832 elementos de bit. Então, aqui a gente já consegue, inclusive, ver esse Nirgalvalis aqui, que é um canal marciano que está seco, mas, de certa forma, a resolução da foto, da imagem, né, já melhorou muito em ali uns 7 anos ali de avanço na teoria dos códigos. E, por último, essa foto aqui, que já em 1979, 14 anos depois da Mariner 4 tirar as fotos lá de Marte, uma foto que a nave Voyager, né, a nave espacial Voyager, tirou de Júpiter. Ela foi fotografando assim, os planetas. Aqui a gente já pode ver que tem um esquema de cores já. A gente consegue colocar vários filtros assim em cima das imagens, e aqui já foi um código um pouco mais elaborado, né, o código de Goley. Então
ela já tinha uma capacidade de transmissão maior e de correção de erros. Então, e por aí vai. E tem outras coisas. Eu até não coloquei uma imagem que ficou muito famosa, até uma foto de um buraco negro que foi tirada em 2018, se eu não me engano. Eles conseguiram fotografar um buraco negro e já conseguiu de cara, assim, explicar algumas coisas que a relatividade geral de Einstein já havia previsto, né? Que era que os buracos negros eles também produzem calor. Então, essas aplicações, assim, acaba que, de certa forma, né? Depois dos anos 70, né? Com o interesse, né? Pelas viagens espaciais, acabou aumentando também o interesse dos engenheiros na teoria dos códigos, também por conta dos computadores, né? E a gente vai melhorando o nosso processamento e, pô, isso para mim é incrível. Você poder tirar uma foto de um buraco negro que está bilhões de anos-luz da Terra e conseguir a gente ver isso, está em pouca resolução, mas já é um avanço muito significativo e que traz consequências para a própria prova, assim, né? Prova física de teorias que a gente já tem provado há muito tempo, como que é o caso da relatividade geral. Mas, enfim, tudo muito bonito, mas gostaria agora de começar a falar um pouco mais matematicamente, né? Definir as coisas e colocar uns números e falar o que são os códigos corretores de erros de fato. Então, aqui a primeira definição, um NM código C sobre um corpo finito aqui com Q elementos é um subconjunto desse espaço com M elementos. Nós chamamos esse corpo finito de alfabeto, por isso que eu coloquei alfabeto lá na frente, entre aspas, né? Porque esse alfabeto aqui vai ser todas as possibilidades de entradas aqui que a gente vai ter nas palavras, e os elementos vão ser chamados de letras, igual normalmente. A gente faz esse conectivo assim, entre o que a gente já conhece como alfabeto, letra, palavra e por aí vai. E os elementos aqui, como eu já tinha falado, do código, vão ser chamados de palavras. A gente vai dizer que um código C aqui, ele é um NK código linear sobre esse corpo finito FQ, se C for um subespaço vetorial de dimensão K desse espaço FQN aqui. Eu tentei, né, na hora que eu estava montando o slide, não fugir muito de álgebra linear, porque eu acredito que álgebra linear todo mundo já tenha esbarrado alguma vez, assim, e vai dar para a gente aproveitar os conceitos, assim, e talvez até alguém crie um interesse pelo estudo da teoria dos códigos. Bom, então a gente tem, agora que a gente já definiu um código, a gente define uma matriz geradora de um código. O que seria a matriz geradora de um código? Dada que uma base, como a gente sabe, né, que um código ele tem uma dimensão K, uma base aqui seria esse conjunto aqui que tem K elementos linearmente independentes, e seria, aqui eu estou tomando uma base ordenada, né, do código, e essa matriz geradora, que C associada a essa G de C associada à base B, é a matriz cujas linhas são os vetores dessa forma aqui. Ou seja, eu vou pegar essa matriz aqui, ela vai ser formada pelos vetores da base colocados como as linhas dessa matriz. E além disso, né, da matriz, se você olhar bem aqui, por exemplo, fazendo um conectivo com a linear, a gente está fazendo como se fosse uma relação com a matriz de mudança de base, só que levando em consideração a base canônica, né? Eu estou fazendo uma matriz de representação de uma certa transformação em relação à base canônica e aquela base que eu tinha anteriormente, que representa o nosso espaço do código. Não, o nosso espaço vetorial do código. Bom, e depois da matriz geradora, a gente tem essa matriz de verificação de paridade, vai ser uma matriz H aqui, definida pelos coeficientes do sistema linear, e podemos representar matricialmente assim, né? Então, o que acontece aqui? Toda vez que eu pego uma matriz, um elemento do código e multiplico por essa matriz, ela retorna o vetor nulo. Como se fosse um anulador aqui no caso, né? Eu estou pegando essa matriz aqui, que é a verificação de paridade, e como o próprio nome diz, ela está falando se aquele vetor que eu vou aplicar essa transformação por essa matriz pertence ao conjunto ou não. Como que pertence ao conjunto? Ele vai pertencer ao conjunto se ele for uma das soluções desse sistema, né? Então, o conjunto das soluções desse sistema aqui
é o próprio código. E você pode me perguntar também se essas duas matrizes que eu apresentei, elas têm algum tipo de relação, e na verdade elas têm, só que a gente tem que ajeitar algumas coisas, e eu acabei não falando muito sobre isso não, para não tomar muito tempo. Mas então a gente, caminhando em relação a isso, né, a gente tem o raio do código agora, mas antes disso, tomando aqui D, a distância mínima de um código, o que é a distância mínima? Vou pegar todas as palavras e vou testar a distância entre elas. Tenho definido uma métrica, né, uma métrica qualquer, e estou testando as distâncias entre as palavras. Vou tomar a distância mínima como sendo a menor delas. O raio do código aqui ele vai ser definido como um inteiro não negativo, de forma que essa distância mínima, menos 1, dividido por 2, a parte inteira aqui, vai ser esse raio. Nesse caso aqui, a gente está arrumando um novo parâmetro aqui para o nosso código. Né? A gente está associando agora a uma distância mínima a esse código. Antes ele era um NK código, e agora a gente está falando que ele é um NKD código, onde o N é a dimensão de espaço, o K é a dimensão do espaço vetorial, né, a quantidade de vetores na base, que geram o código, e o D aqui é a distância mínima. Bom, agora a gente tem a capacidade de correção de um código. O que seria essa capacidade de correção? Bom, como a gente fez lá, né, no exemplo, a gente estava tentando buscar ali uma quantidade de vetores, a gente estava tentando aumentar o nosso vetor, aumentar a quantidade de letras, para que a gente conseguisse ser capaz de identificar um certo erro e corrigir aquele erro com precisão. Então, olha, a capacidade de correção ela vem em relação a isso, né? A capacidade de correção de um código, esse R grande aqui, ele vai ser um natural, tal que a interseção entre qualquer duas bolas aqui seja vazia. Só que para quaisquer dois vetores aqui que a gente tomar no código, né? A gente está pegando dois vetores no código, está levando em consideração essa capacidade de correção aqui do nosso código, e daí a gente vai falar que ela é a capacidade de correção se a interseção entre qualquer dessas bolas é vazia. Então, se a gente puder garantir aqui que caso uma palavra transmitida, né, se eu transmito uma palavra V e a recebida W, tem no máximo R, né, elas têm no máximo R imprecisões ali, estou falando de interferências, R letras distintas, então a gente tem certeza que a gente está corrigindo esse código, ou seja, a gente está pegando todas as possibilidades de palavras e está tentando empacotar esse espaço, de certa forma. A gente está criando, assim, várias bolinhas, assim, que vai separando o nosso espaço de acordo com as palavras do código. Só que ainda tem um problema, né? Porque, por exemplo, a distância mínima, ela pode considerar, por exemplo, a distância mínima pode ser um número pequeno demais, é isso que eu quero dizer. Ou seja, eu posso colocar várias bolinhas pequenas assim em torno das palavras do código e eu não conseguir contemplar todas as palavras possíveis de serem acessadas, né? E a gente tem que levar em consideração isso. Se eu não tivesse considerado alguma das palavras lá que poderiam ser acessadas, lá naquele exemplo, por exemplo, vamos supor que o 001 estivesse fora das duas bolas. De certa forma, essa palavra ela é uma palavra que eu não consigo falar qual delas ela está associada. Então, a distância, ela está nesse caso, né? A distância mínima, ela ainda tem esse problema, que ela é talvez pequena demais. E nesse sentido, a gente parte para o raio de empacotamento. O que seria o raio de empacotamento de um código? Ele é o raio máximo que nos permite empacotar essas bolas disjuntas centradas nas palavras do código. Ou seja, a gente está pegando, além a distância mínima nesse caso, ela vai vir como um limitante por baixo, né? Ela está falando que é menor do que a distância mínima. Não é possível eu fazer essas separações, só que, muito provavelmente, o raio de empacotamento, que vai contemplar todas as palavras possíveis, é maior ou igual a ela, né? E por aí vai. Então, aqui, formalmente, né, a gente define o raio de empacotamento como sendo o máximo dos raios aqui, tais que a interseção entre duas bolas distintas seja vazia. Aqui as bolas são distintas porque as duas palavras aqui, eu tomei duas palavras distintas no código. E agora métricas em espaço de códigos, eu acho até que eu tirei. Não tirei não. Então agora falando sobre métricas em espaço de códigos, eu vou falar sobre a métrica de Hamming, vou falar sobre a métrica de Lie, que a gente vai acabar
vendo depois, na última parte aqui na conjectura de Golomb-Welch, é onde eu quero chegar. A distância de... Então, a métrica de Hamming aqui nesse caso, né, todo mundo que estuda teoria de códigos vai esbarrar nela em algum momento, porque ela é a abordagem mais simplista assim, em relação a uma correção de um código e tudo mais. Por quê? Porque ela leva em consideração só o número de coordenadas distintas entre dois vetores. Por exemplo, eu peguei duas palavras e não me interessa muito o teor dessas palavras, só me importa a diferença entre as letras. Por exemplo, eu posso ter pego duas palavras que são muito parecidas ou duas palavras que são completamente distintas. Se elas tiverem a mesma quantidade de letras, eu vou testar todas elas para ver assim, qual uma está mais próxima da outra. Só que nesse caso, as palavras, ele ainda produz uma forma de enxergar essa correção de uma forma meio não é fraca a palavra, mas tipo assim, ela é simples demais, é realmente igual eu disse. Então a definição aqui formal seria essa, né? É exatamente o que eu falei. A distância de Hamming aqui entre dois vetores é a quantidade de coordenadas diferentes que eu tenho aqui dentro entre essas palavras. Por exemplo, pegar duas palavras, vou comparar as letras, as entradas, e a quantidade de letras diferentes vai ser a distância entre aquelas duas palavras. Bom, então aqui a gente pode... Vamos fazer um exemplo. Esse exemplo aqui, se a gente pensar bem, é exatamente aquele exemplo que eu fiz lá na frente, lá, quando chegou esse aqui, ó. Quando chegou o caso que eu já tinha as duas bolas e as palavras já separadas. Então já é natural que eu tenha essa percepção de que as bolas vão estar juntas, mas aí a gente vai poder ver isso na prática. Como que a gente faz isso? A gente vai considerar aqui esse corpo finito aqui com duas entradas, né, com duas letras, 0 e 1, e no espaço tridimensional. O código C, que é definido a partir da matriz de paridade dessa forma aqui, que vai ser 1, 0, 0, 1, 1, aqui tem até um truque para a gente conseguir formar essas matrizes de paridade. Mas aqui seria, por exemplo, ó, eu tenho a dimensão igual a 3, né? Eu considero aqui 3 menos 1, que seria igual a 2, e escrevo todos os vetores não nulos como colunas dessa matriz. E essa é a matriz de verificação de paridade para um código nesse espaço. Bom, essa matriz aqui, ela vai ser uma matriz 2x3, né, que é e o código com dimensão 1, e ele é gerado por essa palavra aqui, 1. Como que a gente sabe disso? A gente basta verificar aqui nesse caso, né? A gente vai multiplicar essa linha por essa coluna e essa linha por essa coluna. Essa aqui, nesse caso, vai ser igual a 2, só que 2 aqui, né? 1 mais 0 mais 1 é igual a 2, só que como a gente está no corpo de Galois aqui, o 2 ele é congruente a 0, módulo 2, e a mesma coisa para de baixo. Então aqui a gente, além disso, a gente sabe que essa palavra aqui é uma das palavras do código. Se testar todas as outras palavras aqui, vai dar alguma coisa diferente, porque esse código ele só pode ter uma palavra. Por quê? A gente tem a dimensão aqui, a gente já consegue calcular a dimensão e falar que tem um elemento que gera. Bom, então a gente pode fazer o quê? Calcular em relação à distância de Hamming os elementos dessas bolas aqui, né? O que seria a bola de centro em 0, 0, 0 de raio 1? Seriam, como a gente já sabe que a distância de Hamming é a diferença, né, entre as coordenadas, isso significa, isso aqui como aqui dista 1 dessa palavra, significa que todos os elementos aqui estão a não mais do que 1 de distância dessa palavra do centro. Ou seja, o 000 está lá, é o centro, ele não dista nada do centro, né? O 100 está lá, o 101, ó, o 01 e o 001. Por quê? Porque todas essas palavras aqui, elas têm, no máximo, uma coordenada de diferença do centro. E a mesma coisa a gente faz com essa bola aqui centrada em 1. Dessa forma, se a gente comparar aqui as palavras, né? Aqui eu tenho 8 palavras, que são todas as palavras possíveis. E, além disso, a interseção entre elas é vazia. A gente vê. Aqui eu tenho 0 em uma coordenada e 1 nas outras, e a palavra do centro, que tem todos 1.
e aqui eu tenho o contrário. Então, a interseção é vazia, e além disso, ela fornece assim, esse empacotamento, no caso, que seria ótimo, né? Que eu peguei um exemplo muito bom para falar sobre isso, mas no caso aqui ele já me deu um empacotamento ótimo desse espaço, que contempla, o que seria esse empacotamento ótimo? Ele contempla todas essas palavras aqui. Ou seja, não apenas podemos empacotar todas as bolas unitárias em pontos do código, como também essas recobrem todo esse espaço. Era aquilo que eu tinha comentado. E agora a métrica de Lie. Ela vai ser importante depois, e ela é um pouquinho mais interessante, digamos assim, porque a métrica de Hamming, como eu já tinha falado, ela não leva em consideração uma informação de uma entrada. Ela só fala que aquela entrada é diferente de uma que eu estou levando em consideração. Eu tenho uma referência e eu comparo com uma outra palavra, eu falo, pô, ela tem uma quantidade tal de entradas diferentes, distintas. Mas ele não fala nem qual delas que é. Por exemplo, se for a primeira e a última, eu comparei duas palavras com uma palavra de referência. Com a primeira palavra, o primeiro elemento é diferente. Com a segunda palavra, o último elemento é diferente. As duas, elas têm a mesma distância. Se você olhar em relação à métrica de Lie, essas duas palavras elas estão na mesma distância dessa palavra de referência. E existem outras métricas que a gente considera e essas informações, né, até essa posição das letras diferentes importa. E uma dessas é o caso, né, a métrica de Lie aqui. Se a gente considerar, então, aqui os elementos de 0 até Q-1, para cada um desses aqui, I variando de 1 até N, né, que é a dimensão do nosso espaço, estamos identificando aqui os inteiros com o resto da sua divisão por Q, que a gente vai olhar uma divisão módulo Q mesmo, a gente pode identificar esse corpo finito aqui com Q elementos como sendo o ZQ, né? E é também as iésimas raízes da unidade, ou seja, seria dessa forma aqui. Parece estranho um pouco, mas é como se fosse o vértice de um polígono regular de Q lados no plano. Então, a gente já consegue enxergar essa diferença assim, entre as palavras, a distância entre as palavras, de uma outra forma, como se fosse aquele telefone antigo que a gente escava e voltava, assim. Então, aqui a distância de Lie, né? Entre dois pontos A, B aqui, pertencentes agora a esse ZQ aqui de dimensão N, é o menor número de arestas de um polígono regular de Q lados que precisamos percorrer para ligar os vértices dessa forma, né? Porque como a gente tem um ponto A, ele vai ser o vértice E elevado a 2APi dividido por Q, e o ponto B vai ser o vértice E elevado a 2BPi dividido por Q. Ou seja, né, a distância aqui entre essas duas palavras em relação à métrica de Lie vai ser o mínimo entre a norma, entre A e B, e a diferença entre Q e essa norma. Ou seja, vamos supor aqui que seja 2 e 3, sei lá. Aqui é menos 1. Se a gente estiver considerando em relação a 5, vamos supor que seja no Z5. Eu tenho 1, né, que é 1, ele vai ser o mínimo entre 1 e 5 menos 1, que é 4. Nesse caso vai ser um 1 mesmo. Só que tem outros casos que é como se eu estivesse escolhendo um melhor lado para percorrer, ou pela esquerda ou pela direita. Ou sentido horário ou sentido anti-horário. Estou escolhendo sempre o que gasta menos energia, o menor espaço ali. E esse daqui é e essa norma aqui que eu tomei é o valor absoluto usual mesmo, na definição aqui no mínimo. Então, a distância de Lie aqui, no caso, eu vou chamar a distância de Lie entre dois pontos como sendo o somatório de todas essas contribuições das diferenças entre os elementos. Na métrica de Lie, claro. E depois a gente volta nisso. A gente vai falar sobre os códigos de Lie um pouco mais para frente. Eu não coloquei um exemplo de como que funciona a métrica de Lie, porque talvez ia tomar um pouco de tempo, é um pouco extenso. Tinha dado umas 5 páginas aqui e eu acabei desistindo. Mas, então a gente vai falar agora sobre o que são os códigos perfeitos e por que os raios de empacotamento são tão importantes, né, nesse sentido. A gente vai dizer que um código linear aqui, primeiramente, um código linear C aqui nesse espaço, é um código perfeito se a união de todas as bolas aqui
das palavras centradas no código com um raio específico contemplam todas as palavras do espaço, e as interseções aqui entre palavras distintas, das bolas, né, em torno de palavras distintas, é vazia. Para quaisquer que sejam os vetores, né, que eu estou tomando quaisquer dois vetores do V aqui no código, e eles são distintos. Nesse caso aqui, esse código perfeito, ele vai ter esse raio como o nosso raio de empacotamento. Aquilo que eu acabei de definir no slide anterior. Bom, então a gente agora pode ir em direção aos códigos de Hamming. O que seriam os códigos de Hamming? Tomando em consideração aqui, né, uma dimensão específica que vai ser 2R, 2 elevado a R menos 1, com R maior ou igual a 2, uma matriz aqui uma matriz de verificação de paridade de ordem R por 2R menos 1, cujas colunas são todos os vetores não nulos de FR2, daquela forma lá que eu tinha comentado antes. O código linear aqui, código de Hamming, vai ser todos os vetores daqui que se anulam com essa matriz. Então, aqui nesse caso aqui, a gente pode fazer o caminho inverso, né? A gente pega como que a gente monta essa matriz aqui, a matriz de paridade, determina o código de Hamming para aquela dimensão do espaço como sendo os elementos que zeram que são a solução dessa matriz aqui. A gente vai cair no sistema linear, calcular isso e vai ter o nosso código. Nesse caso aqui, o código de Hamming, ele é um código 2R-1, 2R menos R menos 1, código linear, e tem algumas coisas interessantes que a gente pode falar sobre ele, né? A primeira coisa delas é que um código de Hamming, aqui isso é um teorema que a gente consegue fazer de força bruta mesmo, a gente consegue calcular as coisas uma a uma, assim, e a gente chega que o código de Hamming ele tem distância mínima igual a 3. Só que esse conceito de distância mínima e de raio de empacotamento, né, no caso do código de Hamming, o raio do código e o raio de empacotamento, eles coincidem. Então, por exemplo, a distância mínima ali vai ser intrinsecamente... O raio de empacotamento, nesse caso, para um código de Hamming, ele vai ser intrinsecamente ligado à distância mínima. Então, aqui, o nosso código de Hamming, a gente vai falar que ele tem a capacidade de corrigir 3 menos 1 dividido por 2, a parte inteira disso, né, que é igual a 1 erro. Acho que essa fórmula aqui, se eu não me engano, eu já até mostrei ela. É a parte inteira de distância mínima menos 1 dividido por 2. Ou seja, recapitulando aqui, um código de Hamming, HR da forma que a gente determinou lá, para qualquer que seja esse R aqui, maior ou igual a 2, ele sempre tem distância mínima igual a 3, e a capacidade de correção desse código é sempre igual a 1 erro. Ou seja, você pega e fala assim, pô, ele pode ser um código muito forte, a gente pode aumentar essa dimensão quanto que a gente quiser, só que ele continua sempre corrigindo só um erro. É exatamente aquilo que agora a gente já formalizando, né, um código de Hamming, a gente pode voltar mais uma vez lá naquele exemplo. Agora a gente tem o código de Hamming com as palavras 000 e 111. Ele é um código 313 de Hamming, com matriz de verificação de paridade, igual aquela que a gente já tinha mostrado. E a gente já viu que ele é um código perfeito nessas condições. Por quê? Porque as bolas aqui têm interseção vazia entre as bolas, né, que estão em relação aqui à métrica de Hamming, em torno das palavras do código. Elas têm interseção vazia, elas contemplam todas as possibilidades aqui das palavras do espaço. Então, de modo que esse código é perfeito, e seja qual for a mensagem aqui mandada, ela consegue, a mensagem que a gente receber, a gente sempre vai saber o que a gente vai fazer com ela. Ou seja, se eu recebo uma mensagem errada, a gente só vai fazer alguma coisa, a gente vai programar o nosso código de uma forma que ele troque essa palavra recebida X pelo centro da bola que essa palavra pertence. Ou seja, né, os códigos perfeitos, eles, por conseguirem contemplar todas as palavras possíveis do espaço, com um raio específico, eles fazem com que a nossa confiabilidade na hora de corrigir uma mensagem seja maior. Eu sempre vou saber o que fazer com uma palavra errada. Tipo, vou receber uma palavra errada, mas eu não tenho a possibilidade dela estar fora de nenhuma bola.
Por isso também a importância de ser um raio ótimo, né? O que eu fiz com isso, então? Voltando aqui. O que eu fiz com isso, então? Eu peguei o meu espaço e separei ele dentro de bolas, assim, eu empacotei ele, assim, por isso que a gente chama de rádio empacotado. A Beatriz, ela falava muito comigo, imagina o espaço, imagina que você está vindo com vários pacotinhos, assim, separando o espaço em torno dessas bolas, assim, e dessa forma a gente já tem uma forma de operar em cima das palavras recebidas, né, das mensagens recebidas, de um jeito que a gente consiga sempre saber o que fazer. E agora, né, esse lema auxiliar aqui, a gente consegue ainda provar uma outra coisa importante. Né? Esse lema aqui auxiliar, eu só coloquei ele porque ele é importante para entender o que acontece nesse, mas aqui é porque a gente tem como calcular, né, a quantidade de elementos que está na bola aqui. Por exemplo, você tem uma bola aqui na métrica de Hamming, de centro em X e raio R, a quantidade de elementos nessa bola vai ser sempre o somatório de N1 a 1 P-1 elevado a I. Isso aqui o I variando de 0 até R. Então, N natural, claro. E uma palavra aqui que está dentro do nosso espaço. E usando isso aqui, né, usando essa quantidade de elementos, a gente consegue... Por que a quantidade de elementos é importante? Porque na hora da gente calcular se todas as palavras elas estão sendo contempladas, a gente vai olhar para a quantidade de elementos. Primeiro a gente vai garantir que as bolas são disjuntas. Depois que a gente garantiu que essas bolas são disjuntas em torno das palavras do código, a gente vai calcular a quantidade total de palavras. E esse lema aqui nos dá a quantidade de cada uma, de quantidade de palavras, né, que tem dentro de cada uma dessas bolas, centradas em palavras do código. Aí a gente consegue somar isso tudo, soma todas as palavras, e a gente chega numa quantidade fixa, inteira, né, positiva, que pode ser igual ou não a quantidade de palavras totais. E aqui, nesse caso, a gente ainda sabe que um código de Hamming HR, aqui, dessa forma que a gente definiu, ele é um código perfeito considerando a métrica de Hamming. Ou seja, toda vez que eu tome aqui um código de Hamming com R, sendo qualquer um deles, se eu tomar a métrica de Hamming, distância igual a 3, que a gente vai sempre... uma coisa vai puxando a outra, né? Eu defini um código de Hamming, estou usando uma métrica de Hamming, depois disso ele vai corrigir um erro, ele vai ter essa distância mínima igual a 3 entre as palavras, e esse código aqui eu tenho a garantia de que ele sempre é um código perfeito. A gente ainda consegue melhorar isso, né, o código de Hamming, fazendo o que a gente chama de código de Hamming estendidos, né, que a gente aumenta uma dimensão. Aqui, se vocês perceberem, a gente considerou na definição dos códigos de Hamming um espaço 2 elevado a R menos 1. Mas por que a gente faz 2 elevado a R menos 1? A gente não poderia fazer o 2 elevado a R só? O código de Hamming estendido usa essa possibilidade, ele calcula com essa possibilidade também. Ele está uma dimensão acima. E aí ele, de certa forma, aqui eu nem comentei sobre ele, mas fazendo um parênteses aqui, o código de Hamming estendido, ele melhora a nossa correção para 2 erros que podem ser corrigidos. Então, a gente já tem um código de Hamming, a gente define um novo código em cima dele, usando uma nova métrica. A gente tem esse código de Hamming estendido que corrige não mais uma palavra, mas agora a gente consegue corrigir duas. Palavra não, corrigir 2 erros, né? Por vez que a gente rodar ali aquela rotina em cima do nosso código. E por fim, agora já caminhando mais para o fim e falando um pouco sobre o que eu tenho estudado, até aqui, até essa... Foram mais coisas, né? A Tati deve até lembrar, porque ela estava na minha banca, isso aqui tudo deve ter sido familiar, ela deve lembrar disso tudo, mas até aqui foi meu trabalho de conclusão de curso, e a gente pode falar sobre um problema que está em aberto, tem mais de 50 anos. Essa teoria dos códigos ela é uma teoria nova, né? Ela vem aí de 1900. Então, considerando, quando eu falo nova de 1900, é porque tem coisa na matemática que é de antes de Cristo, tem o cálculo que é de 1600 e alguma coisa. Então, ela, levando em consideração essas outras teorias que já tem bastante tempo, é uma teoria nova e tem bastante coisa em aberto. E uma das coisas que eu estou estudando agora na minha dissertação é a conjectura de Golomb-Welsch. O que seria essa conjectura? O Solomon Golomb e o Lloyd Welch, em 1968, eles construíram códigos de Lie aqui, perfeitos, códigos de Lie.
O que seriam os códigos de Lie? São códigos que estão sobre aquela métrica esquisita lá de polígonos lá que eu defini lá atrás. Essa daqui. O que eles fizeram? Eles pegaram, construíram aqui um braço, código de Lie perfeito, com esses parâmetros aqui. O que são esses parâmetros? Esses parâmetros aqui é a dimensão do espaço que ele está contido, o E o raio, e o Q aqui é o módulo da nossa operação. Para esses ternos aqui, eles construíram aqui os códigos de Lie perfeitos para esses ternos. 1 2 mais 1, 2 ao quadrado mais mais 1 ao quadrado, e por último n1 e 2n mais 1. E eles conjecturaram, depois que eles construíram isso aqui no braço, eles conjecturaram que não existem recobrimentos por esferas de Lie em ZQN sobre alfabetos grandes para outros valores de NE. Tirando esses valores aqui que eles construíram, eles falaram que não é possível ter um código de Lie. Então, isso já tem bastante tempo, né? Como eu disse, ele já tem mais de 50 anos. Tem até o artigo que eu estou estudando agora na minha dissertação, ele é bastante famoso nesse sentido, é um que fala sobre os 50 anos dessa conjectura. E antes disso eu tenho que falar aqui que são alfabetos grandes. Né? Alfabetos grandes, eles são alfabetos que têm essa quantidade de Q aqui, ó. O Q aqui, ele é de certa forma, a quantidade de letras, né? Ele tem a quantidade de letras maior do que 2E mais 1. Ou seja, a quantidade, aqui o raio, 2 vezes, né, mais 1, não excede a quantidade de letras que ele tem. Ou seja, de certa forma é meio intuitivo isso. O alfabeto é grande em relação à quantidade de erros que ele pode corrigir. Então eles conjecturaram o seguinte, né? Falando aqui de novo, colocando de uma forma melhor. Não existem códigos de Lie perfeitos para esses parâmetros sobre alfabetos grandes para um n maior ou igual a 3 e para um raio aqui maior ou igual a 2. E por que a gente chama essa de versão fraca? Porque aqui a gente está... primeiramente, porque a gente tem essa hipótese aqui de considerar sobre corpos Q periódicos, sabe? A gente está levando em consideração aqui esses espaços Q periódicos que tem esse módulo, e aqui nesse caso aqui a gente está levando em consideração só o Z mesmo. É o Z elevado a N, e aqui é o ZQ elevado a N. Essa aqui é... Oi. E bom, então aqui a gente tem a versão fraca, que tem essa hipótese do ser Q periódico, e a versão forte, que não pede nada disso. É um problema que está em aberto ainda, mas para fornecer um suporte às conjecturas aqui, o Golomb e o Welch, eles mostraram que não existe mesmo esse código aqui de Lie perfeito quando o N e o E são iguais a 3 e 2, e também para quando o E é maior que 2. A ideia para provar essa não existência aqui parte de um conceito de que esse código vai induzir um empacotamento denso do RN por polítopos cruzados. Aí eu já começo a ficar um pouco específico, mas polítopos cruzados seriam como se fosse, tipo assim, a grosso modo, uma generalização do que a gente sabe como um polinômio, assim, em dimensões maiores. Um polígono, desculpa, em dimensões maiores. E aí eles provaram, né? Esse é o teorema que eles provaram, que a esfera S de dimensão 3 e raio 2, composta por 25 cubos unitários, não cobre o espaço tridimensional. E para um N maior ou igual a 3, existe um raio aqui não especificado, tal que para qualquer raio que eu tomar maior do que esse raio, como se fosse aqui um limitante, não existe esse código de Lie perfeito. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Aqui como que funcionariam essas esferas. Aqui é uma esfera de Lie dimensão 2, raio 1. O ponto seria esse quadradinho do meio. Ele tem 5 quadradinhos e ele sempre dista 1 em quaisquer direções aqui. E todas essas palavras aqui eu vou associar a palavra do meio, exatamente como a gente fez anteriormente. Aí quando ele tem em dimensão 2 e raio 2, ele fica dessa forma, ele vai sempre aumentando, assim, vai ficando um Tetris maior. E aqui a gente vai fazendo um Tetris tridimensional. Aqui ele tem dimensão 3, umas pecinhas de Tetris tridimensional. Está em dimensão 3 e raio 1, e aqui em dimensão 3 e raio 2. E essa aqui é exatamente aquela que a gente está falando nesse caso aqui. Os 25 cubos unitários aqui. Está falando que essas esferas aqui,
não são capazes essas esferas não são capazes de cobrir todo o Z3. Isso é meio estranho, né, até a gente pensar nisso. Como é que eu pego um espaço tão grande, como o Z3, né, ele é infinito para um lado e para o outro, e a gente está considerando várias esferinhas dessa forma aqui, que são todas quebradas aqui, a gente vai encaixar elas de uma forma que elas recubram todo o nosso espaço. E, de fato, é isso que eles fazem, né? Eles tentam encontrar algumas falhas aqui na hora de... Tipo assim, algumas bolas que tenham 2 elementos e, na verdade, não possam ter nenhum, e por aí vai. Eles fazem esse caminho de ir fazendo suposições assim e provando que, na verdade, é um absurdo. E, por fim, só para falar aqui, né, que aqui, como ele tinha definido, esse limite é N aqui, ele não está especificado, mas em 1975, esse matemático Post aí, que eu não consigo saber qual que é os primeiros nomes dele, mas ele conseguiu calcular um limite, no caso de códigos periódicos, né, de alfabetos grandes, e ele mostrou, calculando na mão mesmo, com seções transversais de baixa dimensão, que códigos de Lie perfeitos aqui, Q periódicos, não existem para n entre 3 e 5, o E maior ou igual a n menos 1, e para alfabeto grande, o n maior ou igual a 6, e o E, bizarramente estranho, aqui ele aparece uma raiz quadrada, e daqui para frente já começa a ficar uma coisa muito não usual de se esperar, né? A gente está trabalhando em cima de coisas que são, no mínimo, racionais ali, porque a gente está, no máximo, né, racionais, né? Porque espera que a gente consiga fazer isso. Do nada me aparece já um número irracional, e isso daqui está intrinsecamente ligado à nossa capacidade de correção, e por aí vai. Tem muita coisa interessante relacionada a isso. E por que vocês podem me perguntar, ah, mas beleza, é muito interessante, mas o que a gente faz com esse código de Lie, né? O que ele faz, assim? Qual que é a aplicação dele? O código de Lie ele é muito importante por essa propriedade, né, de considerar assim, as menores distâncias. Lá a gente consegue associar, em alguns casos, né, que é um interesse dos engenheiros, a parte de telecomunicações. Então a gente está ajudando, de certa forma, os engenheiros a melhorarem os processos de telecomunicações. E essa é só uma das aplicações, né? Eu quando comecei a faculdade, eu gostava muito de matemática por matemática. Assim, eu sempre gostei muito disso. Eu fiquei muito assim, não vou para matemática aplicada nunca na minha vida. Aí, de repente, você pega uma pesquisa em álgebra achando que não vai bater com alguma coisa aplicada e, do nada, aparece um limite desse daqui que você tem que calcular só com recurso computacional e por aí vai, né? Que tem umas aplicações que até fogem da matemática, vão para física, engenharia, corrida espacial e telecomunicação, e por aí vai. Agora eu só vou mostrar aqui as minhas referências, né? Essas aqui foram algumas referências que eu usei até para escrever o meu TCC, e essa daqui é o artigo que eu falei dos 50 anos lá da conjectura, é muito bom. Esse daqui é um livro também que eu acabei lendo sobre fundamentos da correção de erros, né, em códigos. E se alguém tiver interesse aqui por dar uma olhada, esse texto aqui ele é muito bom mesmo. E é isso. Acho que eu terminei tudo que eu tinha para falar. Espero que tenha ficado claro. Obrigada, Rafael. Sua palestra foi muito boa. Como eu digo, eu gosto sempre do pessoal que trabalha com álgebra. Gente boa, a Bia, tem até filho, o Fred. Bom, pergunta. Eu, Valéria. Você? Manda ver. Eu também sou da álgebra. Sim, sim, você também. Só que você ainda não tem filhos. Eu acho importante. Eu acho extremamente importante você falar que os nossos bichos é tudo gente boa, tem até filhos. A Tatiana, não, a Flaviana, gente boa.
Tatiana, gente boa também, Tatiana. E alguém, além do... Deixa eu ver aqui, além da Samira, que está pedindo para o Rafael mandar mandar os slides, né? Deixou até o e-mail dela ali. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Rafael? Sim? Você deixou o pessoal meio confuso com a codificação. Tentei não complicar muito e acabou. Não, Rafael, foi muito boa a sua palestra. Sim. Eu achei que você tentou falar da forma mais simples possível. Ficou ótimo isso. Pode ser que seja o cansaço já por ser a última palestra da tarde, tá? Mas não precisa ficar preocupado, não. Você fez uma propaganda ótima. Tanto é que tem gente querendo dar uma olhada para se aprofundar na temática. Esse faz uma tema... propaganda da sua orientadora, que está trabalhando com você. Pode fazer a propaganda. Vou fazer. Bom, primeira vez que eu tive contato com teoria dos códigos, eu ainda estava lá no início da graduação. Fui participar de um congresso de matemática lá na UFV e assistindo uma palestra da professora Marinês, eu acabei tendo um contato e gostei muito. Ela tinha sido minha professora no PIC. Aí, depois disso, eu cheguei já tinha trocado para matemática, né? Já tinha feito minha escolha de a opção de segundo ciclo. E aí, a Beatriz, ela já tinha sido minha professora também, nas disciplinas de álgebra, de matemática discreta. Acabou surgindo a oportunidade e a gente está aí estudando. Já eu quero agradecer também, né, a Beatriz, primeiramente, pelos quase 4 anos estudando. Tem quase o tempo de uma tese de doutorado de trabalho já, e conversa, assim, né, que a gente sempre se deu muito bem. A Beatriz, ela sempre me ajudou muito. É uma teoria que não é só em relação a isso, né, isso foi só aquilo que eu gostei mais. Mas a Beatriz, no começo, ela queria colocar umas coisas de geometria lá. Eu falei, não, eu gosto mais de ficar na álgebra mesmo, acabei de sair de uma geometria ali. Mas tem muita coisa, assim, para a gente estudar. É uma pesquisa muito boa, uma orientadora muito boa também. Como eu já disse, são quase 4 anos aí estudando e pretendo continuar estudando, né? Foi até uma sugestão da Tati. A Tati estava na minha banca do TCC, e ela falou assim, se você continuar estudando isso, você vai ter muito futuro, porque tem muita coisa que dá para estudar. Você deixou vários ganchos assim que dá para estudar na dissertação, dá para abordar na dissertação. Foi exatamente o que a gente fez. A gente continuou estudando assim. Então, por mais que você pegue ali os conceitos básicos ali da teoria dos códigos ali, que vai ser sempre isso, né? Corpos finitos, vai ser álgebra linear em cima desses corpos finitos, a gente vai acabar tendo assim uma gama de outras coisas, outros processos ali para correr atrás, assim, aquilo que a gente gostar mais. E eu tô aí, igual não sei quem ainda pediu, mas depois eu vou entrar em contato para poder mandar o slide, né, da apresentação. Mas se alguém quiser também, pode falar comigo. Acho que todo mundo me conhece, mas quem não conhece também é fácil de me encontrar por aí. E é isso, quero agradecer mais uma vez, né, ao convite, né, para estar participando. Fiquei um pouco nervoso, porque é a primeira vez que eu apresento assim. Da última vez eu apresentei, ainda era presencial, a gente tinha um pôster, mas é isso. Eu quero só agradecer mesmo a Beatriz, a coordenação, parabenizar também a Semana da Matemática, e espero que da próxima vez que eu participe eu já esteja no doutorado, com bolsa. Falando em doutorado, você está defendendo o mestrado agora? Sim, até no máximo fevereiro, né? Porque eu pretendo entrar no doutorado logo em seguida. Muito bom. A gente já está esperando aí o convite. Já teve o convite da Noemia, vamos ter o convite do Rafael para poder assistir a defesa dele. Muito bem. Mais algumas perguntas? Algumas pessoas estão enviando o e-mail para você entrar em contato, mas se você quiser deixar o seu e-mail aí no chat, né, para quem quiser escrever para você. A Beatriz está falando que eu estou defendendo agora, né, em dezembro.
Esse não. excelente, muito bem. É, Mesmo. vamos ver, eu tô correndo muito com essa dissertação, mas por enquanto, vamos ver o que vai dar. Que bom, Vai Rafael. dar tudo certo. Com certeza. Bom, gente, então... Vou deixar então o meu e-mail deixa aqui, seu, que seu acho e-mail que é até no melhor, chat. mas pode me mandar a mensagem agora, que eu já mando agora de uma vez. Ok. Enquanto isso, vamos nos organizando para Tirar tirar foto. uns prints. Rafaela, me ajuda, por favor. Bia, você que é profissional também, se quiser tirar alguns prints, não Mas acha? aqui, eu estou no celular, aí aparece uma Então, coisa, tudo gente. bem. Oi, Poliana, A tempão! Poli, que Como é que estudou você código. tá? Rafael, Oi, ela tudo estudou bem? códigos com a Tudo Magnês. bom? Sim, ela foi minha professora orientadora do mestrado e eu estudei códigos corretores de erros metacíclicos com ela. Tem muita coisa para ver nessa área. A Poliana é minha colega desde a graduação e fizemos o mestrado juntas, então a Magnês orientou ela e a mim, e aí uma tinha que assistir os seminários da outra, né? Então, 2 estudos ao mesmo tempo. Era bem tranquilo, só que não. Muito bem. Todo mundo preparado para a foto? Tira aí, Bia. Mas algumas pessoas querem Eu não vou conseguir, porque eu estou no celular. Aí... Tá. Eu e a Rafaela vamos. Deu, Rafa? Gente, muito obrigada. A gente aguarda vocês às 19 horas, tá? Tchauzinho. Parabéns, Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Rafael. Parabéns. Parabéns. Até mais, Poli.